Olha só, existe uma premiação bem tradicional de HQ e a gente, olha só, troféu HQ Mix homenageia a personagem Muriel da cartunista Laerte. A homenagem se junta à divulgação da categoria Grande Mestre com 2 nomes da produção LGTV 1 milhão aqui, vezes 4, Henrique Magalhães e Anita Costa Prado. Qual que é o ponto aqui? A cada ano, né, esse troféu homenageia um personagem brasileiro em sua estatueta, sendo o único prêmio do mundo a fazer algo parecido. E para a 36ª edição, quer dizer, é um evento que acontece há 36 anos, o Laerte foi convidada... O Laerte foi convidada? Agora eu buguei aqui. A produzir a arte do troféu com a sua personagem Muriel representando a transição de gênero de ambas as mulheres, da criadora e da criatura. E eu queria, Adriles, jogar para você também que foi premiada a HQ baseada na história do padre Júlio Lancelotti, Pobrefobia. Temos o print aí, não? Se chama Pobrefobia, olha aí. E o Júlio Lancelotti ali, defensor dos pobres. Eu quero começar essa daí pelo Adriles, porque eu acho que é um tema interessantíssimo. E, Adriles, não é uma coisa que foi criada anteontem. É um prêmio que existe há 36 anos. E quem conhece sabe que existe uma influência grande a respeito disso. Vamos lá. Quem me conhece sabe que eu sou o sujeito menos preconceituoso do mundo. Até sou acusado, entre aspas, de ser meio progressista, às vezes, em relação a isso. Mas o que a esquerda faz que eu acho que é temerário? Primeiro, em relação à transexualidade, eu já disse milhões de vezes que eu também sou contra a ideologia de gênero. O que é ideologia de gênero? Você dizer para uma criança que ela pode ser homem ou mulher no momento e na circunstância e da maneira quando ela quiser. Quando uma criança não pode nem dirigir e nem tem consciência exatamente do que ela quer, porque ela é exatamente uma criança. Então, é um crime que se faz contra a infância, o que se chama de ideologia de gênero. Agora, quando você faz uma HQ fazendo apologia a um personagem como Laerte, que é um bom cartunista, que tem uma tradição, que lá pelos 60 anos de idade resolveu virar mulher. Ou seja, provavelmente ele não sofria de disforia de gênero. Disforia de gênero é uma coisa que acomete uma criança desde a mais tenra infância, e essa pessoa já se coloca como sexo feminino. É claro que o Laerte ou qualquer adulto, se o professor, o Didi, o Marco Antônio resolver usar trancinhas e usar minissaia, eu não vou ter nenhum preconceito. Vou achar meio estranho, mas eu vou tratar com o maior respeito. Mas ele faz uma apologia, eu ia dizer subliminar, não, mas escancarada, a facilitação e ao elogio, inclusive, da transição de gênero. Isso incute a ideia de que você pode ser homem e mulher quando você bem entender, desde a mais tenra infância. Então, você incute na cabeça de muitos jovens que estão sendo educados, que estão sendo formados e preparados, que a transição de gênero não só é uma coisa permitida, como é uma coisa a ser incentivada, a ser louvada, a fazer apologia, a ganhar prêmio por isso. Entendeu? Uma coisa de uma diferença extraordinária, interessante. E aí você tem os problemas reais, concretos. Você vai dizer para uma criança, subliminarmente, ou de maneira direta, que é que o menino pode virar menina, a menina pode virar menino, quando elas bem entenderem. É isso que inculca o que se chama de ideologia de gênero na cabeça de jovens. E é isso que a esquerda faz muito bem quando ela se ocupa desses lugares culturais. No caso do padre Lancelotti, a questão é mais complicada ainda. Ele tem acusações de explorar pessoas que eventualmente estão em situação de rua, pessoas que estão em situação de pobreza. Não vou nem entrar nas questões de abuso sexual, que tem um tipo de, enfim, de acusação contra ele, e ele é colocado como um herói perseguido pela direita, um herói perseguido pelos conservadores, porque ele quer exatamente ajudar os pobres. O que o padre Lancelotti faz em apoio com as ONGs? Ele cria uma sociodependência da população, por exemplo, viciada em crack, no centro da cidade, alimentando essa população, dizendo para essa população ficar ali, não exatamente atacando o problema de frente, que seria, por exemplo, internação compulsória, que seria, por exemplo, integrar essa população depois da internação compulsória ao mercado de trabalho. Não, ele alimenta esse vício. Essa é uma das acusações que colocam contra o padre Júlio Lancelotti, entendeu? É uma coisa bem mais complexa do que transformá-lo num herói contra a vilania das pessoas que estão tentando exatamente atacar de frente, de maneira objetiva, a pobreza, e não ficar alimentando o traficante no meio do centro e alimentando esse tipo de vício.
Até distribuição de seringas ou de crack, eu já vi falar que deram, não sei, tem que investigar. Então, qual que é o ponto desse comentário, dessas duas pautas que o Marco Antônio uniu aqui? A esquerda ocupa os espaços culturais de narrativas, quer seja para fazer uma defesa inclemente em relação a pessoas que não estão exatamente ajudando a pobreza, ou até cometem, eventualmente, segundo acusações, alguns crimes, e de pessoas que acham que a fazer apologia à transição de sexo é uma coisa banal, legal, louvável, e que se deva ganhar prêmio por isso. Ou seja, propaganda explícita, completa, concreta da esquerda que sabe como ninguém, aliás, sabe como a direita não sabe, ocupar espaços culturais para entrar na cabeça das pessoas. E eu vou até ir um pouco além aqui, professor Marcelo, porque, olha só, nós temos nessa premiação duas pessoas. O Henrique Magalhães, que tem a personagem Maria Espirituosa. Você fala, pô, Marco, que porcaria é essa, né? Maria Espirituosa. Eu lembro da Rebordosa. Você conhece a Rebordosa, não? A Rebordosa eu conheço. A Maria Espirituosa, nunca ouvi falar. Mas, aí você vai um pouquinho mais a fundo aqui, a personagem mais engajada dos quadrinhos do Estado acaba de ser eleita patrimônio cultural. Isso é uma matéria de um jornal. Patrimônio cultural imaterial, sabe da onde? Da Paraíba. E ela, olha só, né? O feminismo está introjetado no cartoon aqui, da Maria Espirituosa, mas ela, por meio de lei, que foi aprovada na Assembleia, ela se tornou, né, esse patrimônio imaterial, cultural imaterial da Paraíba. E quando você vai ver, para quem tiver oportunidade, depois a gente pode até passar aqui, é feminismo. Feminismo para criançada, feminismo cool, feminismo em tirinhas, feminismo em 2, 3 quadrinhos. Então, essa reflexão que o Adriles fez é interessante, né, professor? Sobre a ocupação deles. Essa é uma pauta tão irracional, né? A ideia de que a pessoa pode escolher, né, se vai ser homem ou mulher, né? Quer dizer, para um pessoal que fala tanto em ciência, né, que exalta a ciência, que chama os outros de negacionistas, né? Isso aí é um negacionismo biológico, né? Essa ideia de que não são os cromossomas que determinam se você é homem ou mulher, é a sua vontade. Então, com 60 anos, você diz assim, cansei de ser homem, né? Agora eu vou ser mulher. A J.K. Rowling, né, que é a autora lá do Harry Potter, né, ela diz uma coisa muito interessante, né? Quer dizer, a gente está aqui em defesa da liberdade. Se você quiser, aos 60 anos, né, você que nasceu homem, que cresceu homem, e aí aos 60 anos você resolve que você vai ser mulher. Então, se você acredita que você, a partir de agora, é uma mulher, ótimo, né? Você tem toda a liberdade de acreditar que você é o que você quiser. Agora, eu tenho a liberdade de continuar acreditando nos meus olhos. Você não pode me impor, né? Você não pode ser sujeito de 1,80 m, barbado, não pode chegar para mim e dizer o seguinte, eu agora sou uma mulher e você é obrigado a aceitar que eu sou uma mulher. Não. Você tem liberdade de achar que você é o que você quiser ser, mas eu tenho a liberdade de continuar acreditando no que eu vejo. Eu estou vendo um homem, eu sei que ali existe um homem, então é um homem. Você não pode me impor. Tudo se resume à liberdade, né? Você tem a sua liberdade, eu tenho a minha. Você pode achar que você é uma menininha, né? Você tem 60 anos, pode achar que você é uma menininha de 12. Né? Mas eu tenho a liberdade de dizer que, para mim, você é um homem. Né? Eu estou vendo ali na minha frente um ser humano do sexo masculino. E é também uma outra contradição que eu vejo nessa questão aí da identidade de gênero, né? É o contraste com relação à questão racial, né? Porque gênero, ou sexo, ou o nome que você quiser dar, né, é algo científico, né? Não é uma crença. Né? Quer dizer, existem indivíduos do sexo masculino, existem indivíduos do sexo feminino, e isso é determinado pela biologia. Raça não existe.
Raça é uma construção exaltada pelos racistas. Né? É aleatório você estabelecer raça branca, raça negra, porque você pegou um aspecto da biologia, que é a cor da pele, e disse, esse é o que vai determinar. Né? Não existe. Você poderia... Por exemplo, por que não tem a raça dos altos e a raça dos baixinhos? Né? Porque não se priorizou a altura. Foi priorizada a cor da pele, determinados traços. Né? Agora, a esquerda trata isso como algo científico. Você entra para uma universidade federal, tem lá uma comissão, certamente inspirada na Gestapo, para verificar, porque você se declarou negro ou se declarou pardo e entrou pela cota, e você vai se submeter a uma comissão tipo Gestapo que vai analisar se você é realmente preto ou se você é realmente pardo pelos seus traços fenotípicos. Né? Então, dá um tratamento científico a alguma coisa que é ideológica, né? O racismo é ideológico, e uma coisa que é efetivamente científica, que é a questão do sexo masculino ou sexo feminino, é tratada como algo que depende da sua vontade. Por que não depende da minha vontade, então, dizer que eu sou asiático? Hã? Sim. Eu posso dizer que sou mulher, por que eu não posso dizer que eu sou asiático? Gente, Marco e professor, é importante salientar as duas pautas que elas se fundem. O que estão fazendo? É para público infantil. O Laerte faz tirinha, tudo bem. O Laerte faz tirinha para adulto também. Mas quem mais consome tirinha é adolescente e criança. Outra coisa, a revistinha do padre Júlio Lancelotti, para crianças e adolescentes, sobretudo. Sim. Ou seja, é foto. Eles têm método, é para crianças e adolescentes. Ou seja, o Lúcio Lancelotti é um herói a favor da pobreza e o Laerte é um ícone que está fazendo apologia à transição de sexo, quando você bem entender. Para crianças, público infanto-juvenil. Didi, o grande ponto aqui dessa pauta é o seguinte, você tem premiações antigas, você tem premiações novas, você tem selo, você tem investimento, você tem projeto de lei, tudo isso gira em torno de organização da turma da esquerda. Tá? E existe sim um recorte ideológico por eles realizado para dar preponderância, dar prevalência e dar importância para as obras de pessoas que muitas vezes são só pessoas medíocres que rezam a cartilha. Né? E agora chegou no ponto, né? O que adianta a gente fazer todo o diagnóstico e a gente continuar nesse marasmo de produção cultural no âmbito da direita, ou pelo menos de organização, para a gente começar a resolver um problema cultural que vai levar décadas para a gente conseguir ter paridade de armas ou ter algum tipo de equivalência em termos de disseminação, em termos de apoio, em termos de tudo isso que a gente vê na esquerda. Mesmo vai levar décadas. Tô mudo? Não, vai agora? Pois é, não, eu concordo, cara, com praticamente tudo que foi dito aqui até agora aí pelos meus pares de bancada, porque o pano de fundo disso aí é guerra cultural. Ponto. O pano de fundo é guerra cultural. Vamos enaltecer os nossos e em detrimento de qualquer coisa que possa vir da direita. O prêmio é feito pela esquerda, criado pela esquerda há 30 e tantos anos e, evidentemente, que eles agora ficam um lambendo o outro, um beijando o outro ali, premiando essas HQs bizarras como essas aí que a gente viu, né? Do Padrófilo, que é o bastião da moralidade da esquerda, e aí vocês já imaginam que o sarrafo de moralidade da esquerda é bastante baixo, quando tem um senhor desse como padrão. No meu tempo, Marcão, tinha, não sei se vocês vão lembrar, tinha uma tal de Mafalda, uma personagem argentina, bonitinha, super simpática, e ela nas entrelinhas falava do feminismo. E mesmo a gente da direita, a gente gosta da Mafalda. Mesmo ela subliminarmente dando mensagens esquerdistas, mas ela é sutil, ela passa as coisas docemente. Você falou de um personagem aí que eu nunca ouvi falar, nem sei qual é o nome. A Rebordosa a gente conhece, essa outra aí eu nunca ouvi falar. Mas pode ter certeza
que é uma coisa muito mais escancarada, muito mais agressiva do que a doce Mafalda, certo? Então, o que se trata disso aí é a guerra cultural. Aí você falou uma coisa, porra, Didi, mas vai levar anos. Claro que vai, irmão. Os caras estão 50 anos no poder, Marcão. Você quer que a gente chegue agora e já sente na janelinha?